Um dia eu tava com meu namorado na época em casa, ela chegou com óleo ungido, ungiu meu namorado, orou por nós dois, só que ela virou pra gente e falou assim na oração: Deus abençoe esse relacionamento. Daí eu falei assim, cara, que loucura, né? Ela pediu pra Deus abençoar o nosso relacionamento, se ela não concorda com o nosso relacionamento. Tinha acabado de chegar na balada, a gente tinha acabado de entrar quando isso aconteceu. Eu pisei meus pés lá dentro, estourou o som, desligou a luz, o menino passou mal, todo mundo desceu e começou a chorar. Falei, cara, eu quero ir embora e eu nunca mais vou pisar em um lugar como esse. Nunca mais eu vou pisar num lugar como esse. Deus acabou de falar comigo e eu quero ir embora. Cartas e cartas da minha mãe orando por mim. E eu começo a ler as cartas da minha mãe. Olha essas cartas, o que tá Pelo meu irmão. escrito? Ela escrevia: Deus, quando meu filho estiver na balada, para aquele lugar e visita meu filho. Deus, Tá louco. eu nunca tive uma rejeição com a igreja. Nunca tive uma rejeição com a igreja, de não aceitar, de não ouvir. Então, sempre que as pessoas falavam pra mim, eu ouvia, entendia o carinho que a pessoa tinha pela minha vida, mas era a minha vida, eu já tinha escolhido o que eu queria. Tinha na época, né, uma amiga da minha mãe, que ela orava muito por mim. E a minha mãe chamava ela para orar por mim sempre. Ela ia lá em casa, colocava a mão, me ungia com óleo e falava em línguas. E eu morria de raiva daquilo, porque me incomodava. Eu falava, sai daqui, pelo amor de Deus. Só que ela orava por mim sempre, cara. E era a única pessoa que me irritava muito. A pastora Rosana, né? A única pessoa que me irritava muito. Hoje em dia eu amo ela. É uma pessoa que eu falo com ela até hoje. Mas ela me irritava demais, cara. Porque ela era amiga íntima da minha mãe, de ir na minha casa. Então eu chegava da balada às vezes de manhã, bêbado. Eu só queria comer e dormir. Ela tava lá me esperando. Ela com a minha mãe. Me tinha a mão na Quando cabeça. eu chegava, ela já tacava a mão na cabeça, orava por mim. Mas ela nunca tratou, por exemplo, da forma que eu tinha aquela frustração com a igreja. De tipo falar assim, menino, você tem um demônio, não sei o quê. Não, ela falava assim, menino, o amor de Deus vai te alcançar, vem aqui, você vai se livrar desses vícios, você vai se livrar de tudo isso. Então, era uma outra vibe, assim, que eu gostava muito dela, mas eu tinha raiva porque ela não largava, não desistia. Eu falava, sai daqui, pelo amor de Deus, deixa eu. Um dia, eu tava com meu namorado na época em casa, ela chegou com óleo ungido, ungiu meu namorado, orou por nós dois, só que ela virou pra gente e falou assim na oração: Deus abençoe esse relacionamento. Daí eu falei assim, cara, que loucura, né? Ela pediu pra Deus abençoar o nosso relacionamento, se ela não concorda com o nosso relacionamento. Daí depois eu pensei, oração estratégica, né? Porque se é pra Deus abençoar esse relacionamento, então que seja de amizade, né? Se for a bênção de Deus. Se for a bênção de Deus, não vai ser pra gente casar um dia. Cara, e como é que é esse processo dentro de você? Por exemplo, agora eu assumi, então não tenho mais que dar. Pra quem eu tinha que dar satisfação? Acabou. Já era, então aí entra a liberdade, né? Seria isso. Aí você cai nas drogas, por exemplo. Que daí quando a gente tem essa sensação de liberdade, né? A primeira coisa que a gente sente, que é essa sensação de liberdade, a gente começa a experimentar tudo que a gente teve vontade e não experimentou. Então, como foi pra mim? No começo foi muito bom, porque eu tava sentindo aquela oportunidade de satisfazer todos os meus desejos. Então, pra mim foi muito bom. Só que conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu vivia não me completava. Que eu acho que é uma das coisas que todo mundo que testemunha acaba falando, né? Aquela famosa frase que a gente ouve muito na igreja, que é quando você vive seus desejos, vai para suas festas, mas quando você chega sozinho em casa, você sente o vazio. E eu comecei a viver, não senti no começo eu não sentia vazio nenhum, eu me sentia bem preenchido por tudo que eu estava fazendo, mas conforme os anos foram passando, eu fui percebendo que aquilo não estava me preenchendo. Então minha mãe se muda de cidade, eu fico morando em Campinas, divido um apartamento com um amigo, começo a viver todas essas coisas, mas eu começo a ter experiências com Deus mesmo estando fora da igreja. Como assim? Como é que é isso? Tá, eu tava numa praça lá em Campinas. Mas e as drogas? Como é que é? Você chegou a ser viciado? Não, eu não cheguei a ser viciado, eu usava as drogas de quem vai pra rave, de quem vai pra essas festas. Bala, doce, lança, enfim, essas Mas drogas. nada de vício, assim? Nada de vício. Nada de vício que tenha feito comigo, que fez com meu pai. Nada de vícios Mas assim. como é que é essa história de experiência com Deus, cara? Cara, a primeira experiência que eu tive com Deus foi quando eu tava dentro eu tava dentro não, né? Tava numa praça com os meus amigos, a gente tava lá fumando, conversando, bebendo. E a gente tava numa rodinha, sentados, conversando. E eu sentado com os meus amigos, conversando com eles. Daqui a pouco a minha mente desliga, assim, eu vou pra longe. E daí na minha mente, assim, eu vejo a imagem da cruz. Eu vejo, não vi Cristo nem nada na cruz, eu só vejo a cruz e eu começo a chorar. Quando eu começo a chorar, os meus amigos perguntam o que tá acontecendo. Você tava drogado, não? Tava bem drogado. E daí, a gente tava fumando, né?
E daí eu vejo uma cruz assim, eu começo a chorar, meus amigos olham pra mim e perguntam: o que tá acontecendo, cara? A gente fala: bateu a bad, né? Bateu a bad aí, o que tá acontecendo? E eu comecei a me sentir muito amado, só que ao mesmo tempo que eu me sentia muito amado, eu sentia no meu coração dizendo: não é pra você estar aqui, não foi pra esse lugar que eu te amei, não é pra você estar nesse lugar. E naquele momento, mesmo eu estando naquela situação, eu pensava, tipo, cara, isso aqui que eu tô vivendo agora, será que é Deus falando comigo? Peguei e falei pros meus amigos: tchau, tô indo embora. Levantei e fui embora pra minha casa. Cheguei em casa, falei pra minha mãe, falei: mãe, eu tava lá no rolê com o pessoal, tive uma experiência assim, tive uma hora que minha mente desligou, eu fiquei imaginando uma cruz na minha cabeça e parecia que uma voz dizia pra mim que aquele não era meu lugar, vim embora. Daí minha mãe dava glória a Deus, né? Minha mãe falava: oh Deus, isso, alcança meu filho. Então eram essas experiências, eu tive essa e tive mais uma experiência, que é uma experiência um pouco mais maluca do que essa, que foi quando eu tava numa balada, né? Eu tava em uma balada com os amigos, foi a última vez que eu pisei em uma festa. Em uma balada. Eu tava em uma balada com os amigos. Quando eu tava na balada com os meus amigos, tem um apagão na balada, a rua inteira fica acesa, mas a balada que eu tava teve um apagão, o som estourou e a gente ficou sem energia na balada. Quando a gente fica sem energia, um menino começa a passar mal dentro da balada e ele cai no chão e começa a se debater. E ele se debate, começam a chamar os enfermeiros lá que tinham, né, toda a estrutura médica da balada para tentar socorrer esse menino. Sem energia. Sem energia. O que ligou foi as luzes de emergências que tinham e começaram a socorrer esse menino e nada adiantava, nada conseguia, os paramédicos chegaram, a gente foi proibido de sair da balada enquanto estavam os paramédicos ali, então eles falaram pra gente: desce numa parte que era aberta lá, tipo, você descia, tinha uma parte que era aberta, que a gente falava que era o lugar onde o pessoal que estava passando mal já era lançado lá, né? Então o pessoal começou a descer para lá, porque era um ambiente aberto, espaçoso, tinha ventilação, porque o teto era aberto, então começou a descer para lá. Quando eu vejo aquele menino se debatendo, tudo aquilo acontecendo, na minha cabeça eu tinha uma sensação de que tudo aquilo era mais do que um acaso ou um ataque. Eu tinha uma sensação de que tudo aquilo era um ambiente espiritual que estava rolando. Então eu desço pro outro andar. Quando eu desço pro outro andar, uma amiga minha, que ela é de outra religião, ela tá chorando muito, ela sentada aqui, eu olho todo mundo lá sentado assim, enfileiradinho, encostado na parede, chorando de soluçar. Daí eu chego pra essa amiga minha e falo assim: o que tá acontecendo? O que você tá sentindo? O que foi, gente? Tá todo mundo chorando. Daí ela pegou e falou assim: cara, eu não sei por que eu tô chorando. Eu só tô sentindo uma sensação muito ruim no meu peito e é inexplicável isso. Daí eu fui pra um outro grupinho de amigos e falei assim: gente, por que vocês estão chorando? O que tá acontecendo? Daí uma outra amiga minha falou assim: cara, eu tô sentindo um vazio no meu coração. Parece que esse lugar aqui tá com gosto de morte. Daí eu peguei e falei assim: tá, loucura, né? Sentei no meu canto. Quando eu sento no meu canto, eu tenho uma outra experiência, justamente igual aquela que eu acabei de contar aqui. Eu tô sentado lá nesse lugar, e daí desliga a minha mente de novo, mais uma vez. Eu não tinha usado nada, tinha acabado de chegar na balada, a gente tinha acabado de entrar quando isso aconteceu. Eu pisei meus pés lá dentro, estourou o som, desligou a luz, o menino passou mal, todo mundo desceu e começou a chorar. Daí eu sento no chão, começo a olhar o pessoal assim, minha mente desliga, e daqui a pouco é como se eu estivesse naquele lugar sem nenhuma das pessoas que tá ali. E daí eu via uma luz muito forte, assim, experiências que eu tive naquele momento, né? Eu via uma luz muito forte, tudo isso na minha mente, e eu ouvia uma voz no meu coração mais uma vez dizendo assim: esse lugar não é pra você. E daí eu falei: cara, que loucura. Falei pro meu amigo, depois que eu passei por esse momento, né, de ter essa visão, esse sentimento, eu falei pro meu amigo, assim, que tava comigo, falei: cara, eu quero ir embora e eu nunca mais vou pisar em um lugar como esse. Nunca mais eu vou pisar num lugar como esse. Deus acabou de falar comigo e eu quero ir embora. Fui embora pra minha casa. Quando eu fui embora pra minha casa, no dia seguinte tem uma mensagem dessa outra amiga que era de uma outra religião. E ela falando assim: Léo, eu sei que você é desviado da igreja, né, que você é crente, usando esse termo, né, que a gente conhece. Você era da igreja, hoje você não é mais da igreja, você desviou, né? Eu falei assim: eu saí da igreja. Ela falou assim: cara, eu tava falando aqui com a minha mãe sobre isso. A mãe dela também não era evangélica nem nada, era de outra religião. E daí ela tava com a mãe dela conversando, e a mãe dela falando com ela, e ela falou assim: cara, eu falei pra minha mãe de você, eu só lembrava de você, porque parece que você é a única pessoa que entendeu o que estava acontecendo lá, porque eu tava sentindo um lugar vazio, um lugar terrível. E quando ela falou isso pra mim, eu senti Deus falando no meu coração, né, falando comigo: essa é a sensação de um lugar vazio onde Deus não habita. E eu falei pra ela: Nath, soltei o nome, desculpa, mas não tem problema. Tudo bem. Eu falei pra ela, não...
eu senti isso realmente. Eu tive uma experiência espiritual lá. Eu senti que Deus estava falando comigo que não era o lugar que era para eu estar. E eu falei pro pessoal aqui que eu nunca mais vou frequentar uma balada, eu nunca mais vou pisar em um lugar como esse. E foi a última vez que eu pisei em uma balada, a última vez. Peguei e fui embora para minha casa. Quando eu chego na minha casa, tô lá sentado na frente na varanda da minha mãe, fumando um cigarro, porque eu fumava, fumando um cigarro. Quem que me liga? Pastora Rosana, que eu tinha ranço, que eu odiava. Pastora Rosana me liga e fala assim: Léo, orei por você essa madrugada inteira. Orei por você essa madrugada inteira. E hoje eu acordei com uma música na cabeça. Eu vou te mandar, eu quero que você escuta. Mas antes eu vou orar por você. Daí eu peguei... Tome mais uma oração. E tome mais uma oração, e eu fumando e recebendo oração. E ela orando. Desliga o telefone, manda o link da música no YouTube. Quando eu abro a música no YouTube, era... Apesar das feridas, na época eu tinha lançado essa música, deixa eu te usar para curar. Era essa música. E daí que começa a tocar essa música, eu começo a chorar muito, choro muito ali ouvindo a música, ouço a música inteira, pego o cigarro, jogo o cigarro longe, pego o meu maço de cigarro e entro no banheiro da minha mãe pra jogar fora no destino mais próximo que eu tinha. Porque eu tava na sacada ali na varanda, que era de frente pro quarto da minha mãe. Quando eu entro no quarto da minha mãe, o guarda-roupa dela tem um closet pra você entrar no banheiro. Quando eu abro esse closet, tem uma parede cheia de cartas coladas. E eu começo a ler as cartas da minha mãe. Eram cartas e cartas de orações. Cartas de verdade? De verdade. Eu tenho um vídeo que eu postei nas redes sociais mostrando essas cartas e o lugar. Cartas e cartas da minha mãe orando por mim. E eu começo a ler as cartas da minha mãe. Minha mãe orando, tipo assim, nas cartinhas estavam escritas. Você nunca sabia dessas cartas? Nunca sabia. Ela escrevia? Ela escrevia essas cartas, ela orava essas cartas e ela colava no closet dela. Que eu não entrava muito no closet dela. Então depois ela ia lá periodicamente, colocava as mãos lá naquele closet, naquelas cartas, e ela orava por mim, pelo meu pai. Fala dessas cartas, o que pelo tá meu irmão. escrito? Ela escrevia: Deus, quando meu filho estiver na balada, para aquele lugar e visita meu filho. Deus, livra o meu filho da homossexualidade. Ela tem uma das cartas, ela falava assim: Deus, se for preciso, entra nos lugares que meu filho pisa, mas tira meu filho desses lugares. E ela não falava nada disso pra mim. Pra mim, eu chegava... Que era justamente o que estava acontecendo. Era justamente o que estava acontecendo, era uma experiência muito louca. Eu chegava em casa e tinha comida pronta, minha mãe me esperando, ela deitava comigo, ficava abraçada comigo, a gente ria, a gente conversava, ela não me falava nada. Mas depois ela ia lá no cantinho de oração dela e lá ela guerreava por mim. Então ela escrevia essas cartas, deixava essas cartas lá. Tem carta pelo meu pai, tem carta pelo meu irmão, tem carta por mim. E ela escrevia essas cartas e orava por mim. E eu fui alcançado justamente nesse... Você foi jogar o cigarro de Deus, já fazendo o Espírito Santo já ali no seu coração, tal. Quando você abriu, se deparou com esse monte de cartas, aí você começou a ler. Comecei a ler, curioso, né? Comecei a ler as cartas da minha mãe, falei, cara, são cartas de oração por mim. Tinha umas cartas por mim, pelo meu pai. Comecei a ler as minhas, todas que eram sobre mim. Eu começava a ler as cartas, eu começava a chorar lendo as cartas, falando, não acredito, cara, que minha mãe esse tempo todo estava orando por mim. Isso me constrangeu muito, muito. Na hora eu comecei a chorar, fiquei muito constrangida. Eu não vi a hora dela chegar do trabalho para eu abraçar ela e contar o que tinha acontecido. Falar, mãe, obrigado pelas suas orações, porque Deus ouviu suas orações. Então foi uma experiência, eu voltei para Jesus nessa experiência espiritual muito louca, né? Aí nesse dia, aí depois, aí o que aconteceu? Depois desse dia eu nunca mais pisei numa balada e procurei uma igreja na cidade que eu tava morando. Daí eu procurei uma igreja, não tinha culto no dia seguinte, não tinha culto, mas tinha célula. Eu falei, cara, eu vou na... que era? Pedreira. Pedreira. Que meus pais moram lá até hoje e eu fui morar com eles por um período, né? Fiquei morando por lá uns 2, 3 anos. E nesses 2, 3 anos eu começo a frequentar uma igreja, começo a ir nessa igreja. E por conta dessas experiências. Nesse momento, você estava com algum relacionamento? Tava com relacionamento. E aí? Nesse momento eu namorava um menino e na hora que aconteceu isso, que eu frequentei a célula, fui pro primeiro culto. Quando eu fui pro primeiro culto, eu tava tão decidido que eu chamei ele pra conversar. Daí quando eu chamei ele pra conversar, ele pediu pra eu ligar pra ele, eu liguei pra ele e falei assim, cara, ó, o negócio é o seguinte, eu tive uma experiência com Deus, eu não sei se você acredita ou não, mas isso aqui aconteceu, eu estou indo pra igreja e eu não quero mais esse relacionamento. Se você quiser, a gente pode ser amigo, se você quiser, eu te levo pra igreja junto comigo, mas eu não quero mais esse relacionamento. Daí ele me ligou, tentou ir lá em casa, queria me ver, mas eu não aceitei. Ele era assumido também ou não? Ele era. Era. Ele era. E daí eu falei pra ele que eu não queria mais, terminei esse relacionamento e mergulhei de cabeça na igreja. Daí quando eu vou pra igreja, eu começo a encontrar algo que eu não tinha encontrado da outra vez, que foi acolhimento. Daí eu tenho uma líder, que eu já fiz um vídeo sobre ela, a Elma. Ela liderava jovens naquele momento, ela me recebe na igreja e ela começa a caminhar comigo. E daí eu começo a ter uma outra visão dos dilemas que eu já tinha, eu começo a ter uma outra visão que eu estava enfrentando. Porque daí eu vou num culto de jovens, e o nosso líder regional na época está fazendo uma ministração. E dentro dessa ministração, que assunto que ele toca? Homossexualidade. Então ele começa a ministrar assim. Talvez
a gente não tá preparado para ver um casal homossexual entrar aqui na igreja. Qual seria a nossa reação? Ou talvez não seja um casal sentado do lado de você, ou talvez seja você mesmo. Você tem enfrentado esses dilemas. Você tem enfrentado, e eu lá sentado ouvindo aquilo. Quando ele começou, meu olho já encharcou de lágrima, né? Meu olho encharcou de lágrima e ele começou a falar assim: cara, o que eu quero ensinar para vocês hoje é que todo mundo que tá aqui peca. Não é só você que tem essa dificuldade. Eu tenho meus pecados, o seu amigo do lado, por mais que ele seja heterossexual, ele tem as dificuldades dele e ele também tem que lidar com isso. E daí ele começou a equiparar os meus desejos sexuais com os desejos sexuais que outras pessoas enfrentavam. Então ele, por exemplo, ele começou a dar exemplos, né? Então, um casal jovem acabou de começar a namorar, eles vão poder ter relação sexual pós-casamento. Todo desejo sexual que eles cederem até o casamento é imoralidade sexual, tá contra aquilo que Deus quer para ele. Ele cobiça outra mulher, ele não consegue ser fiel à sua mulher. É imoralidade sexual. Só ele foi equiparando. Ele foi equiparando. E aquilo pra mim, eu comecei a olhar pras pessoas sentadas, assim, olhando pras pessoas, chorando, pensando assim, cara... A gente é tudo igual. Eu sou mais um pecador buscando graça e arrependimento. Eu preciso de Cristo, assim como todo mundo aqui precisa. Só que como da outra vez a igreja me tratava... Eu não precisava manifestar o demônio no irmão que traía a esposa. Eu precisava manifestar o demônio no Léo que era gay. Entendeu? Então aquilo começou a me trazer... Abrir a minha mente, eu comecei a perceber que eu precisava de Cristo. Daí ele falou uma coisa pra mim... Que mudou muito o meu pensamento, pra mim não, né? Na ministração. Ele pegou e falou assim, cara, e talvez você esteja lutando para que esses desejos vão embora. E se esses desejos nunca forem embora? Se você tiver que lidar com esses desejos pro resto da sua vida, você vai abandonar o teu Senhor ou você vai decidir viver por Ele? Porque se você amar a Deus de todo o seu coração e encontrar no Senhor prazeres que você não tem mais nenhuma outra coisa, esses desejos já não vão ser mais o foco da sua vida. Porque você vai ter tanto prazer em Jesus que nenhum outro desejo vai satisfazer. Então naquele momento eu fiz Virou uma chave. Virou uma chave. Daí eu peguei e fiz essa oração para Deus. Deus, eu estou disposto a lidar com isso todos os dias da minha vida, porque eu te amo. Porque eu não quero mais nada a não ser o Senhor. Então se eu tiver que lidar com isso todos os dias, eu vou lidar com isso. Eu tenho vontade de ser pai, Deus, mas se eu nunca conseguir ser pai, eu não tenho problema. Eu tenho vontade de ter um casamento, Deus, mas se eu nunca conseguir um casamento, não tem problema. Eu só não quero perder o Senhor. E eu comecei a fazer essa oração. Quando ele fez o apelo, eu tenho a foto, até hoje, eu de joelho, nesse dia, eu de joelhos lá na frente, no apelo, entregando a minha vida pro Senhor. E aí mudou a minha vida, porque eu pensei, eu não preciso manifestar demônio, eu não preciso fazer uma oração para acordar, eu só preciso amar o Cristo todos os dias, negar o Leonardo, esvaziar de mim, dos meus desejos, renunciar a quem eu sou e seguir a Cristo. Então foi quando ficou mais fácil. Daí eu falo pro pessoal, né, quando eles perguntam sobre a libertação, eu falo, cara, pra mim, libertação não foi quando os meus desejos saíram, libertação foi quando Cristo entrou. O dia que Cristo entrou na minha vida, que eu entendi o Evangelho, mudou a minha história. Daí eu me senti liberto. É muito importante essa compreensão, né, de que a verdadeira libertação não é quando você se acha pronto, mas quando Jesus entra, né, cara? Cara, que legal, que história. Glória a Deus.